com a reforma do ensino médio tem sido um problema, né? Essa reforma do ensino médio. O governo do Estado aqui parcelou o piso salarial. Então, como você, como sindicalista, hoje, direção do Sindicato Estadual, pretende assumir lá, está disputando um pleito lá em Maxaranguape, como enfrentar essas situações que, quando se senta com os prefeitos, a primeira coisa que eles dizem, que eu citei aqui com o Júlio César na comissão, mas a governadora fez isso. Sempre cito o exemplo da governadora, entendeu? Então, você como sindicalista, e você já pretende se candidato aí a sindicalista, como é que vocês vão enfrentar tudo isso, se vocês, caso Olha, sejam eleitos? com relação ao município, eu acho que os nossos ouvintes, né, e colegas professores e professoras de Maxaranguape têm assistido à nossa atuação dentro do município de Maxaranguape, né? A gente teve, o ano passado, né, algumas atividades, né, públicas, onde dá para se perceber, né, como é que a gente, qual a nossa linha, qual será a nossa linha de atuação dentro do núcleo de Maxaranguape, né? Então, assim, eu vejo duas coisas distintas, né? O município de Maxaranguape, ele está atrelado ao Estado, né, ao governo do Estado do Rio Grande do Norte. A secretaria, por exemplo, a Secretaria de Educação, ela copia, vamos dizer assim, o que o Estado determina, o que a Secretaria Estadual de Educação determina, né? É tanto que o nosso calendário é uma cópia, né, adaptada do calendário letivo do Estado, né? E a carga horária também das disciplinas, né, segue o Estado. Isso, pois é. Então, assim, da mesma forma que a gente não concorda com algumas situações políticas da educação da Secretaria Estadual, a gente também não concorda no município, da Secretaria Municipal de Educação, né? Então, assim, a gente tem a visão de que, com relação ao município, a gente tem muita coisa a conquistar, né? A gente tem inúmeras dificuldades dentro do município, né? A gente tem aí entrando especificamente com relação ao município de Maxaranguape, a gente teve uma modificação na lei, no PCCR do magistério, né, que alterou a carga horária dos professores, né? A gente tem uma carga horária de 30 horas e a gente tinha 20 aulas semanais e 10 horas de planejamento, né, de atividade de planejamento. E essa alteração na lei, que foi o ano passado, né, no final do ano passado, ela modificou, ela aumentou o número de aulas dadas para os professores novatos, né? Então, isso complicou muito a vida de todo mundo. A gente sabe, inclusive, que essa quantidade, esse índice, esse percentual de professores que estão pedindo exoneração é porque os professores que têm outro vínculo, eles precisaram decidir em qual município ficar, né, por causa dessa alteração na lei. Então, assim, a gente tem inúmeros outros problemas, né, que a gente vai falando aqui, né, e aí os colegas também, eu abro o espaço para eles falarem, né, no momento em que quiserem, onde a gente precisa ferrenhamente, com pulso forte, para que a gente consiga resolver, amenizar, pelo menos, essas situações. Assim, é possível reverter essa situação? É possível, né? A gente não está dizendo que isso vai acontecer já de imediato, né? Mas é possível. Com a luta, com a organização da categoria, é possível, né? A gente tem outro problema seríssimo, que é a questão de merendeiros e pessoal de apoio, que não recebiam insalubridade e retiraram a insalubridade do salário, né? O funcionalismo, ele não tem, da educação, ele não tem um plano de carreira, que é necessário ter, né? Então, assim, são problemas que a gente precisa estar dia a dia discutindo e encontrando soluções. Albetiza, João, quer falar alguma coisa? Vocês dois? Para complementar aí.
Então, é assim, a gente tem uma luta muito. Se tem uma luta hoje muito grande, o estado do Rio Grande do Norte é um dos piores estados da educação no país. Né? Por incrível que pareça. A governadora do estado, ex-professora, né, ou professora, faz tempo que ela não entra na sala dela, mas como é que o estado do Rio Grande do Norte é um dos piores estados da federação? Né? E mesmo assim, isso reflete nos municípios. Essa busca de melhorar o ensino nos municípios, ele, sem investimento, não avança. E esse concurso foi proposital. A dificultar o acesso ao trabalho é para realmente existir, para manter aquela velha política. Sabemos não é? disso. Então, os poucos resistentes que tem lá têm lutado para manter uma educação. Quem leva a educação nas costas lá de Macharanguape é essa categoria, todos os dias, acordando cedo, enfrentando toda a dificuldade para chegar até a escola, sem plano de carreiras, sem respeito a piso salarial. O pessoal, funcionário de apoio, o funcionário da educação, sem plano de carreira, como foi dito aqui. Então, quem realmente leva a educação nas costas são os profissionais em educação. E nós estamos aqui conversando com o pessoal que está compondo uma chapa 2, tentando conseguir aí o pleito no dia 9 de julho. Né? Nós estamos trazendo aqui para fazer esse debate. E só complementando aqui, Zé Roberto, veja só, essas dificuldades todas que você está colocando aí, principalmente para a gente que entrou nesse último concurso, essa questão das 20 aulas é crucial, né? É um ponto-chave para a gente. E o problema maior também, que acontece lá no município, é que o horário dos professores do ensino fundamental 2, né, os anos finais, é colocado de uma forma sem dialogar com a categoria. Então, por exemplo, você tem professor que está dando aula aqui em Maracajaú. Em Maracajaú tem 2 escolas de Fundamental 2, mas não se dialoga com esses professores que estão ali naquela região, por exemplo, para que fiquem por ali. Aí não, tem professor que tem que sair de 11h30 correndo dali de Maracajaú, pegar aquela estrada terrível que vai para a Barra, e para chegar lá de 1 hora para poder dar o expediente, às vezes nem almoça. Então, essa é a realidade. Além dessa questão das 24 horas que foi usurpada, né, foi aumentada para 24, tem essa questão da falta de diálogo da Secretaria de Educação com os colegas para que possam ajustar esse horário deles e facilitar a vida de todos. Né? André e Walter Romero, está no programa de vocês, você falou sobre o Sindicato Democrático. Né? Sendo eleito, como vocês vão lidar com a oposição? Temos relatos que alguns municípios que formaram oposição, né, que não há democracia. Tem perseguições, tem um trato de desprezo quem concorreu às eleições, tem momento de perseguição um pouco velada, né, até de impedir que entre na sede do sindicato. Então, vocês estão falando de democracia. Como é que vocês vão lidar com essa situação lá em Macharanguape, caso vocês sejam eleitos? Bom, a questão da democracia é essencial. A gente sabe que a democracia é essencial à vida, né? Então, assim, a nossa visão é de respeito, de total respeito às diferenças, né? Eu não sei como é que a questão da perseguição que você falou, eu não sei aonde é que isso se enquadra a partir do momento em que todos nós aqui, né? Todos nós que estamos aqui hoje, que fazemos a Chapa 2, a gente já sofreu perseguição do município, por parte do município, por parte do governo municipal, né? Em todos os governos que passamos até hoje, né? Pelo nosso posicionamento, né? Então, assim, a gente compreende que isso não cabe. Não cabe dentro de uma estrutura de um sindicato. Perseguição. Né? A gente está falando isso, André, como você também é uma das coordenadoras do Sinti estadual, e a gente tem relatos, né, que aconteceram dentro de regionais dos próprios sindicatos de acontecer esse tipo de coisa. Né? Professores que concorreram e a aliança da regional do sindicato em si, com a Direx, por exemplo, do Estado, né, ou com o Secretaria de Educação,
de não para dificultar a vida daquele profissional, só porque concorreu às eleições. Por isso que eu estou falando isso, perguntando isso a você, como é que vocês vão tratar a oposição, nesse caso a oposição, caso vocês sejam eleitos? Vão primar pela democracia ou vão fazer exemplo de outros, de impedir que o cara entre numa sede do sindicato? Eu acho isso muito imoral, o negócio desse. Você tem que ter discernimento de como tratar as pessoas. Se for assim, a gente... Quantas divergências eu tive aqui, quando nós tivemos com os companheiros João Fernando e Francinilda. Eu tenho muito respeito, o Francinilda está aqui acompanhando o João. A gente teve muita divergência, mas a divergência não é pessoal. A divergência do conteúdo político. A gente tem que entender essa dinâmica. Quando parte para o pessoal, fica muito complicado, né? Então, você, como diretora do Sindicato Estadual, anda esse estado e, com certeza, deve ter ouvido isso. Se não ouviu, alguém está camuflando as informações, entendeu? Mas que tenha acontecido, aconteceu aqui de algumas regionais do Sindicato Estadual. Olhe, eu lhe digo com certeza, né, com clareza de pensamento, de que essa não é a nossa postura. Se isso aconteceu em uma outra regional ou no Sindicato Estadual, isso não reflete, isso não irá refletir nas nossas atitudes, né? Certo. Porque, assim, a gente convive, né? A gente convive em sociedade e a gente... algumas pessoas não conseguem lidar com essas questões, com a diferença, né? Mas eu acredito que nós aqui, né, pela vivência que temos, né, dentro do município, isso não acontecerá. Fala um pouco sobre a política de lutas permanentes que está também no programa de vocês. O que é que vocês explicam para a gente aí, essas lutas permanentes? Bom, vamos lá. É tanta coisa, né? É tanta coisa, pois é. Tá no É programa de tanta vocês, coisa, né? né? Não é fácil, Não é fácil, Sendo né? fácil em nenhum canto desse país, né? É verdade. Eu lembro que em 97, né? Eu acho que eu vou deixar essa parte da fala para a nossa companheira Albertiza, né? E aí eu vou fazer uma breve colocação e vou deixar contigo, tá? Veja bem, a gente sabe que, por exemplo, eu acho que é crucial, né, para os próximos momentos do núcleo de Massaranguape, seja a chapa 2, seja a chapa 1, é a gente tratar da questão da atualização do PCCR, do magistério, né? Do plano de cargos e carreiras dos funcionários, dos professores e professoras. Veja bem, a gente tem um plano de 2001, está caduco, esse plano está caduco. Nós, através, né, da Regional de Ceará-Mirim, tomamos conhecimento, né, de que este plano ele está sendo atualizado, né, pelo governo municipal. E aí ficou a interrogação de que, nessa comissão que está atualizando o PCCR do magistério, não há nenhum representante de professor e nenhum representante do sindicato. Para você ver como é grave a situação, né? Como é difícil a situação. Então, assim, estão fazendo uma atualização do plano de carga e carreira dos profissionais do magistério de Massaranguape sem a gente ter conhecimento, sem a nossa participação. A parte dos interessados. Isso, pois é. Então, isso é muito complicado. E, inclusive, a gente, na última reunião que tivemos junto com a regional na Secretaria Municipal de Educação do município, né, onde eu também participei dessa reunião, junto com o secretariado que tinha lá, e a gente colocou esse ponto, né, que a gente precisa participar e a gente gostaria que, antes de levar para a Câmara, que a categoria fosse consultada. A gente colocou essa situação para o secretário e para o secretário de administração que estava lá e o procurador. E ainda estamos aguardando, né? Porque, veja só, a gente que entrou, inclusive, num concurso do ano passado, nós não fomos enquadrados, estamos ainda fora do enquadramento funcional, e a gente entrou valendo aquele, porque é o que está valendo é aquele, né? Então, já era para a gente estar sido enquadrado, a gente está tendo que entrar na justiça, estamos ganhando, né? Porque é um direito, mas veja que situação, aí a gente tem que ir na justiça para lutar por esse direito que já está lá, né? Então, e fora
É um absurdo esse plano de 2001, não é? Pois é. Outra questão é a gestão democrática, né? O ano passado também foi o município, ele fez um decreto, né, instituindo um processo seletivo, né, para os gestores escolares, os diretores de escola, né? Mas isso não é, e supostamente alegando que isso é gestão democrática. A gente sabe que isso não é gestão democrática, né? E que, assim, normalmente, a gente tem das direções das escolas uma cobrança muito grande, né, em cima dos professores e professoras, né, para a questão da melhoria da qualidade da educação, né? Mas, ao mesmo tempo, né, a gente vê que alguns gestores ou gestoras, eles não se fazem presentes nas escolas, né? A gente tem um horário para cumprir, a gente cumpre o nosso horário de trabalho na sala de aula, né? A nossa carga horária, né? Mas, assim, mas a gente percebe que, assim, que há um desequilíbrio muito grande com relação a isso, né? A gente é cobrado, o gestor ou gestora cobra isso, mas, ao mesmo tempo, não cumpre com a sua, né, com as suas funções, né? Isso é um ponto que a gente precisa discutir, né? A gente sabe que tem colegas nossos, professores nas direções das escolas, né? E, assim, o que eu estou colocando aqui agora não é de uma forma generalizada, né? A gente não seria irresponsável de dizer que isso é geral nas escolas, não é. Mas a gente vê, principalmente das gestões das escolas, que não são efetivos. Porque ainda temos, né, gestores que não são funcionários efetivos da educação municipal. Gente, nós estamos conversando aqui. Bom dia a vocês que estão nos acompanhando através da 87 FM, além das redes sociais aí do SINT e do Sistema Litoral de Comunicação. Nós estamos conversando com os candidatos aqui da Chapa 2 para a eleição do Núcleo de Maxaranguape, né? O tema de hoje é a eleição do SINT Núcleo de Maxaranguape. Qual o programa da Chapa 2? Que tem o nome Resistência, Luta e Compromisso. Esse é o nosso fazer. Então, nós estamos batendo papo aqui dentro dos problemas e o que estão propondo para, caso eleitos, lá no núcleo de Maxaranguape. Contamos aqui com a presença também de Jussiana Mirna, né? Ela é diretora do Sítio Estadual, né, André? Jussiana Mirna, Valesca Fernanda, está dizendo, valeu, Walter. Uma fã aí, viu? Né? Pois é. E Carlos Eduardo, Cadu Araújo. Bom dia, Cadu. Um abraço a você, camarada. Você bater um papo aí no Goto Seco, viu? Organizar aí o Goto Seco para a gente ver. Goto Seco é massa, Cadu. Pois é. Aqui, ó, a Volta está mandando um abraço para você, Cadu. Valeu. Então, Francisco está dizendo aqui, a pauta de enfrentamento é longa, né? Conta com o apoio dela. Está dizendo aqui, a Francinilda Nogueira. Então, gente, o André e Romero, né? Os dois aqui, além de João Nazareno, que está ali, ó, tranquilo. Vamos lá. Cadê aqui? Também está no ponto de vocês aí, nessa questão das lutas permanentes, né? Sobre a revogação da reforma trabalhista, a reforma da Previdência, contra a venda do patrimônio nacional. Aí a gente tem aqui um questionamento a vocês, porque o governo federal não está nem aí sobre isso aí. Não tem nada no país. O governo federal, o governo do Lula, viu que essa reforma da Previdência piorou a nossa vida, né? Está com uma dificuldade tremenda para isso. A reforma trabalhista não melhorou, ainda tem um deputado aí querendo baixar a idade para o menino trabalhar com 14 anos. Se não tem emprego para quem tem 30 anos, vai ter emprego para 14 anos. Né? E não tem nada sobre isso, né? A reforma da Previdência não está em discussão. Eu queria saber de vocês, a CNTE, a CUT, o Sindicato Estadual, tem algum material, tem alguma campanha
para que aconteça essa revogação, o que vocês me dizem aí sobre isto? Eu tentar no programa de vocês aí essa questão dessa batalha. Isso né? está sendo discutido, né? Tanto pela CNTE como pela CUT, né? E aí, assim, é isso que a gente estava colocando também com relação a se antenar, né, com as pautas nacionais, né? E aí, assim, a perspectiva é essa, que a partir, né, a partir dessas lutas, a gente também, né, se inteirar desse processo e fazer parte dele, construir, né? Porque Maxaranguape, a gente vive num país continental, Maxaranguape é um município do estado do Rio Grande do Norte, onde, né, historicamente, a gente sabe que os governos, né, todos os governos que lá estiveram até hoje, eles estão sempre voltados para a questão de quem tem mais poder, né? De quem tem mais poder. Então, assim, a gente não tem, até hoje em Maxaranguape, um governo onde olhe para a classe trabalhadora de uma forma mais efetiva, né? Então, a gente precisa levar essas questões para a comunidade, para a sociedade, né, de uma forma geral, para que, a partir daí, a gente possa discutir essas questões, né, e inteirar a sociedade, de uma forma geral, desse processo, né, de luta, de busca, né, de melhoria de vida para todos e todas. Na parte de organização e relações institucionais, tem um ponto lá, criar uma carteirinha de sócio do Núcleo Maxaranguape. Qual é o objetivo dessa carteirinha? Como é que ela vai servir para o servidor no município? A gente já tem visto, né, e já tem essa experiência em algumas regionais, onde essa carteirinha é aquela carteirinha que vai dar direito à meia entrada, né, vai trazer a quem tem a carteira uma identificação, né? Parceria de desconto. Pois é, exato. Mas aí tem coisas que precisam da aprovação da Câmara Municipal? Você acha que precisa disso? Ou a lei estadual? Se for preciso, a gente leva para a Câmara, né? Bom dia, Márcio Roberto, né, que também dá na audiência, e Ilane Costa, que também está na chapa, né? Bom dia, Ilane. Sim. Bom dia a vocês aí que nos acompanham. Bom dia, companheiro. No setor jurídico, vocês falam de mudar a assessoria jurídica do núcleo de Maxaranguape. Por que vocês mudariam de advogado? Se vocês não estão gostando do atual assessor jurídico do Sinter, Regional Ceará? Olha, de uma forma geral, né, a gente vê não só dentro do município de Maxaranguape, né, mas aqui mesmo em Ceará-Mirim, a gente vê uma certa insatisfação das pessoas com relação à assessoria jurídica, né? Então, assim, Maxaranguape, a gente tem um processo, né, um processo de recebimento de salários atrasados há 6 anos, né? E, assim, aí existe muita insatisfação das pessoas com relação ao retorno das questões relativas a esse processo, né? Então, assim, se a gente tem condições de ver uma melhoria, né, com relação à assessoria jurídica, não digo nem uma melhoria, eu digo uma maior eficácia, né, com relação à assessoria jurídica. Vocês acham que a estrutura do Sindicato Estadual atenderia ao núcleo de Maxaranguape? Não, a gente ainda vai ver detalhadamente essa situação. Sim, só né? manter É uma perspectiva só. Na questão de formação, vocês têm que fortalecer um processo formativo da categoria com a realização de pelo menos um seminário anual e com a organização por local de trabalhos. Né? Quais esses temas que vocês acham que é importante trabalhar com a categoria? Tem muito tema, mas qual deles? Tem muita coisa, tem qual muita coisa. Caberia discutir lá, tendo em vista que até para reunir os profissionais lá tem problemas, né? Exato. Até com a Assembleia de exato. Desconto dos Salários. Assim, teve um momento desse lá em Maxaranguape. Então, como fazer
Esse é um tema aí que vocês acham que deve discutir com a categoria, de suma importância para a categoria ter esse conhecimento. O que é que você acha? Eu acho que é a participação política sindical mesmo, entendeu? E eu acho que é fundamental a gente ter essa perspectiva, essa visão de que, se a gente não se organiza enquanto categoria, os nossos direitos eles ficam meio que inseguros, né? Porque a gente sabe, Zé Roberto, você tem a plena vivência, né, com relação a isso, que quando nós, né, quando a gente se organiza, quando a gente vai para as ruas, quando a gente luta, a coisa funciona. Todo governo tem medo. Todo, independente de seja lá qual for, todo governo tem medo, né? E por isso eles querem uma massa ignorante, sem conhecimento. Isso, exatamente. Justamente isso. Mesmo que falem que precisam investir na educação, eles não investem. Exato. Do federal ao municipal. Porque não é à toa que foi cortado um percentual da educação, ciência e tecnologia do governo atual. Não é? Então, se fala em investimento, como é que você corta? Você tem que investir. Exato. Né? Então, a massa ignorante, um povo ignorante é um povo controlado. Na hora que ele passa a conhecer e se movimentar, os governos tremem. Exatamente. Por isso que essa formação ela é tão importante, né? Esse esclarecimento, essa formação é o esclarecimento, é o você tirar os véus, né? É desvendar esses engodos que existem, né? Funcionários, né? Lutar pela implantação de planos de carreiras, né? E para os funcionários de educação. Esse setor é muito atacado pelos governos, né? Esse setor. E aí. Desprezado, atacado e desprezado, exato, né? E Porque. Tá. Então, a gente vê aqui, isso é em todo o município. Alguns municípios, por exemplo, Extremóis tem um plano de carreira, né? Pureza tinha, travou também, não chegou a ser aprovado, aliás. Né? Ceará-Mirim batalha deu há muito tempo um plano de carreira e tem formalizado isso, tem uma estrutura de plano. Mas, assim, é um setor que os governos não querem, inclusive hoje a política é de terceirização. Né? Aqui em Ceará-Mirim vai ter um concurso público, não tem concurso para